Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar com a nossa descrição a respeito das categorias do ser. Nós vimos três acidentes no vídeo passado e agora nós vamos continuar com essa descrição. Bom, o próximo acidente do qual nós vamos tratar é a ação. E o que é propriamente ação? Ação é o exercício das faculdades ou poder de uma substância de modo a produzir um efeito em algo externo ou em si mesmo. Exemplo, ligar o celular, deitar-se. Então, o que acontece? Quando uma substância, exerce as suas faculdades, ou as suas capacidades, ou o poder, como nós colocamos aqui, isso está na categoria da ação. Por exemplo, quando alguém liga o celular, você tem a ação de ligar o celular. Se alguém se deita, você tem a ação de deitar-se. Então, isso é uma ação que normalmente nós simbolizamos com um verbo, assim como a palavra que nós chamamos de verbo. Depois disso, nós temos a paixão. O que é a paixão? Se a ação é o exercício, das faculdades de uma substância, a paixão é a recepção por uma substância de um efeito produzido por algum agente. Esse agente também provavelmente vai ser uma outra substância. Então, aqui no exemplo, ser convidado para uma festa. Então, imagine que você é convidado para uma festa. Então, quem te convidou exerceu a ação de convidar. E você que sofreu essa ação, você foi convidado para a festa. Então, você teve uma paixão, ou seja, você recebeu uma ação, tá? Assim como no exemplo aqui, ser empurrado. Quando alguém te empurra, alguém exerce uma ação sobre você. Então, você recebe essa ação. É isso? Normalmente, no estudo da gramática, nós distinguimos muito bem entre voz ativa e voz passiva, assim. E a palavra passiva tem a relação com a paixão, ou seja, sofrer algo, assim. Depois nós temos a categoria de tempo, que é o quê? É a posição de uma substância, em relação ao curso de eventos extrínsecos, os quais medem a duração dessa substância. Por exemplo, domingo. Enfim, qualquer determinação de tempo, que normalmente nós simbolizamos com palavras que indicam o tempo, por exemplo, os dias da semana, horas, minutos, anos, etc. Então, tudo isso indica essa categoria do ser, esse acidente, que é o tempo. Esse é fácil de distinguir, assim. Depois disso, nós temos o lugar, que é o quê? A posição de uma substância, em relação a corpos que a rodeiam. E também esses corpos determinam o lugar dessa substância. Então, se você está em algum lugar, é porque você tem coisas, à sua volta que determinam a sua posição, o seu lugar. Assim, por exemplo, você está na cama, você está ao lado da mesa, enfim, você usa outros objetos para determinar a sua posição, o seu lugar específico, tá? Depois disso, nós temos o estado, que é o quê? É a posição relativa que as partes de uma substância têm com outras partes. Por exemplo, se você está sentado, inclinado, etc. Este é o seu estado. Lembrando que é algo momentâneo justamente por ser um estado, E depois disso nós temos o que às vezes se traduz como posse, às vezes se traduz como vestuário e há outras traduções também, que consiste então nos ornamentos, ou seja, roupas ou instrumentos com os quais uma substância complementa a sua natureza. Nós vamos falar mais sobre natureza, assim, a diferença entre essência, substância e natureza. Mas, por enquanto, só para você entender essa questão da posse e vestuário, você já consegue ter essa percepção mais ou menos do que é a natureza. Ou seja, a posse e vestuário, assim, essa categoria, ela simboliza, assim, mostra ali
quais são os ornamentos ou instrumentos que uma substância possui momentaneamente e que complementam, então, a natureza dessa substância. Por exemplo, alguém que está de calças, né? Se a pessoa está de calças, ela não deixa de ser a substância que ela é. Ela é uma substância de calças em um determinado momento, tá? Então, tudo isso aqui pode parecer um pouco, muito, na verdade, muito teórico e não ter relação com a realidade num primeiro momento, mas se você for parar para pensar, você consegue classificar basicamente tudo que existe nessas categorias, né? Incluindo a substância e todos os acidentes. E, por outro lado, são essas categorias que são simbolizadas por palavras, né, que estão organizadas, né, nas gramáticas que nós estudamos. Quando nós estudamos gramática, nós estamos vendo em mais detalhes essas 10 categorias do ser, tá? Então, nos vemos numa próxima aula e até lá.